Olá, sou Ludmila, professora do IFMG Campus Mambuí, e esse vídeo é referente à disciplina de avaliação de impactos ambientais no mestrado em sustentabilidade e tecnologia ambiental. Então, o objetivo desse vídeo é apresentar alguns conceitos e alguns fundamentos da avaliação de impactos ambientais. Então, a avaliação de impacto ambiental, ela realiza análise e mensurações de alterações do ambiente. Então, essas alterações ambientes, ou seja, os impactos que ocorrem no ambiente, eles são únicos, eles são bem específicos de cada área. Apesar da gente ter diversas regras para mensurar os impactos, para avaliar os impactos, para analisar esses impactos geralmente são bem específicos daquele ambiente. Cada ambiente ele reúne diversas características divergentes, tá? Então, começando pelo conceito de ambiente, o que seria o ambiente dentro da avaliação de impacto ambiental? Onde ele começa e onde ele termina? Então, isso é feito de acordo com a escala de estudo. E essa escala de estudo, ela considera as características daquele ambiente. Então, ela inclui aspectos como se é os níveis de organização, ou seja, se é populações, comunidades, ecossistemas e algumas relações ecológicas existentes ali. Então, como eu falei, a avaliação desses impactos ela é focada no ambiente, e esse ambiente ele muda de acordo com a localização, com a escala e com o objetivo dessa avaliação de estudos, avaliação de impactos. Então, esse ambiente ele pode ser reduzido ou ampliado. Por exemplo, a avaliação de um impacto pequeno, a avaliação de um impacto local, a abrangência, ou seja, o ambiente será mais restrito. E no impacto grande, na avaliação de um impacto global ou regional, esse ambiente será muito mais extenso. Então, o ambiente seria a conjunto de condições, leis, influências de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida de todas as formas. Então, geralmente, esse ambiente, mesmo em escalas locais, eles são muito divergentes entre si. Por quê? Mudam as condições biológicas, mudam as condições físicas e químicas desse ambiente. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, o impacto ambiental, aqui seria uma comparação nessa primeira figura na Itália da alteração da emissão de poluentes anteriormente e após o isolamento social. Então, nós estamos aqui fazendo uma avaliação de um ambiente numa escala regional, e essa escala regional ela indica que houve uma melhora de alguns aspectos do ambiente. Então, nós podemos ver aqui através dessa figura que a emissão de poluentes ela reduziu significativamente, tanto para a Itália quanto para São Paulo e Rio de Janeiro. E isso indica o impacto ambiental que teve do isolamento social no ambiente. E é importante a gente falar desse impacto, esse exemplo é importante para a gente observar que existem impactos positivos e impactos negativos. Geralmente a gente fala mais dos impactos negativos, porque eles trazem danos profundos e esses danos têm de ser mensurados e têm de ser avaliados. Então, a avaliação de impactos ambientais, ela reúne uma série de procedimentos legais, institucionais e técnicos científicos. Ou seja, nós podemos fazer uma avaliação de impactos ambientais para cumprir uma legislação, para fazer uma avaliação científica ou com algum outro objetivo para caracterizar os impactos potenciais gerados por uma atividade antrópica. Então, a gente precisa prever até onde que vai esse impacto e qual que é a importância desse impacto para a alteração daquele ambiente. E uma das principais estudos que a gente tem dentro da avaliação de impactos é o estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental, o EIA-RIMA. Então, nós vamos falar muito dele aqui, porque ele é um dos estudos um estudo mais completo que a gente tem hoje dentro da nossa legislação. Então, quando ele é realizado, esse estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental, ele aborda
de maneira significativa todos os impactos ambientais. E esses impactos ambientais, quando a gente fala de impacto ambiental, a gente não está falando só da parte biótica, química e física, mas também do econômico, social e cultural. Por quê? Porque o homem está diretamente relacionado com o ambiente. Então, nós precisamos muito do ambiente, nós somos extremamente dependentes economicamente do ambiente, assim como socialmente e culturalmente. Isso faz com que a avaliação de impactos ambientais seja multidisciplinar. Então, para nós avaliarmos os impactos ambientais de uma região, a gente precisa de abordagem multidisciplinar. Então, vocês vão ver durante a disciplina e acessando alguns estudos de impacto ambiental, que esses estudos eles são realizados por uma equipe grande, por uma equipe muito diversificada de informações. Então, qual que seria o objetivo dessas avaliações ambientais? Qual que seria o objetivo principal? Se eu já falei que a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, que ela é utilizada para seguir leis ambientais, então o objetivo é impedir a degradação, reduzir essa degradação e promover o desenvolvimento sustentável. Então a gente pode ter medidas para essa avaliação de impactos ambientais, ela pode ser realizada antes do impacto ou posteriormente ao impacto. Então ela pode ser realizada antes da implantação de algum empreendimento, de alguma usina hidrelétrica, por exemplo, ou posteriormente, após o rompimento de uma barragem de rejeitos de minério, por exemplo. O objetivo sempre é manter as características ambientais, características ecológicas daquele ambiente. E assim a gente consegue promover o desenvolvimento sustentável. Então aqui, só falando um pouco também do resumo, gente, que eu coloquei lá no AVA, então a gente tem já aqui a indicação de vídeos para a gente falar um pouquinho sobre sustentabilidade e já uma atividade que vocês deverão postar lá no ambiente virtual de aprendizagem. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, insiram lá no fórum e também vejam o vídeo e o resumo que eu coloquei sobre a estrutura e a dinâmica dessa disciplina. Então, o objetivo principal da avaliação de impactos ambientais é manter os recursos, a oferta de recursos que a gente precisa, é manter a qualidade da água, a qualidade do ar e controlar as emissões de poluentes ou controlar essas degradações. Aqui também é outra atividade que eu coloquei lá para vocês. Então, por que mensurar? Porque a degradação ambiental ela reduz a qualidade ambiental, ou seja, ela reduz a qualidade dos recursos, de todos os serviços que a gente tem disponíveis, que a natureza oferece para a gente. Então é importante a gente falar sobre degradação e sobre qualidade. Então a degradação, gente, ela causa uma redução dessa qualidade ambiental. O que seria qualidade ambiental? O ambiente ele pode ter diversos graus de qualidade ambiental. Então, essa medida da condição de um ambiente, ou seja, do estado de saúde do ambiente, ela deve considerar diversos aspectos, não só a biodiversidade, não só os aspectos físicos do solo, se há vegetação ou não. Então, nós temos diferentes graus. Então, toda vez que a gente modifica o ambiente, toda vez que a gente insere qualquer tipo de atividade antrópica no ambiente, nós já estamos reduzindo a qualidade ambiental daquele local. Então, se a gente considerar, por exemplo, quando eu falo de um ambiente altamente degradado, todo mundo já pensa num ambiente inóspito, onde o solo é muito pobre, onde não cresce nada. Mas a gente tem que lembrar que a qualidade ambiental ela pode ser intermediária. Por exemplo, nas atividades de agricultura, apesar de termos uma vegetação em cima do solo, uma vegetação que protege o solo, ela já reduziu a qualidade ambiental de uma maneira significativa através da redução da biodiversidade daquele local. Então, como que a gente estipula o que seria alta qualidade ambiental?
Quanto mais próximo do natural, maior é a qualidade ambiental daquele ambiente, tá? Quanto mais longe, então uma área de agricultura, ela possui uma qualidade ambiental intermediária, mas quando comparada a uma área de pasto, ela possui uma qualidade ambiental superior a uma área de pasto, por diversos fatores ecológicos, como, por exemplo, a biodiversidade, cobertura vegetacional, proteção do solo, proteção dos recursos hídricos. Para a gente inferir sobre a qualidade ambiental, a gente precisa utilizar indicadores, tá? E eu vou falar mais para frente um pouco desses indicadores. Então, a degradação ambiental, ela é sempre causada pelo homem. O impacto ambiental sempre é causado pelo homem. O impacto ambiental ele pode ser positivo ou negativo, como eu falei lá da redução, do aumento da qualidade do ar após a pandemia, após o isolamento social. Mas a degradação ela é sempre negativa e sempre causada pelo homem. Então, se a gente observar que, por exemplo, um exemplo de degradação é a poluição, que é uma das formas mais conhecidas de degradação. E nós temos diversos tipos de poluição. E um tipo de poluição que a gente pode falar aqui é a poluição térmica, né? Que é exemplificada nessa foto aqui, nessa figura. As regiões em vermelho e laranja indicam regiões onde a água está mais quente. Então, essa água quente proveniente de uma usina nuclear em altas temperaturas, ela vai causar danos à parte biótica e abiótica dos oceanos. Então, nós temos desde morte instantânea de algumas algas, de alguns seres, de alguns animais, como alterações fisiológicas nesses animais. E é importante a gente frisar, gente, que todos os impactos ambientais, eles afetam diretamente a oferta de serviços ecossistêmicos. Então, eu preciso que vocês estudem bastante sobre o que seriam esses serviços ecossistêmicos, diferenciar cada serviço, porque essa é a principal forma de conscientização e de entendimento sobre a importância dos recursos naturais. Então, além da biodiversidade, de manter o equilíbrio, os impactos ambientais eles causam efeitos significativos na oferta de serviço. Então, além, por exemplo, aqui um exemplo que todo mundo sabe, que são os efeitos, os impactos ambientais sobre a polinização e, consequentemente, sobre a produção agrícola, é um efeito conhecido. Mas a gente tem que lembrar que toda a regulação de erosão, por exemplo, ela é realizada pelo ambiente natural. Então, o ambiente natural ele é capaz de segurar a erosão, a vegetação ela segura os sedimentos, segura a água, reduzindo a erosão, regulando essa erosão, né? A água que a gente tem disponível para diversas atividades industriais e agrícolas, assim como para consumo, ela precisa ser filtrada pelo ambiente natural, seja por infiltração, seja por absorção da vegetação. Isso é um tipo de serviço. Então, são serviços que, na maior parte, por exemplo, como o da água, a gente não consegue substituir. A gente consegue tratar a água. Hoje a gente trata a água para consumo, mas a gente não consegue realizar a filtragem dessa água, a gente não consegue regular a quantidade dessa água de uma maneira artificial. Então, a poluição, que é uma forma de degradação ambiental, ela ocorre em vários ambientes, ela ocorre por diversas atividades antrópicas, e nós temos
padrões estabelecidos para o máximo de poluição que o ser humano aguenta. Então, geralmente a gente utiliza o ser humano, o homem, como referência para criar esses padrões de poluição. Então, quanto que um ser humano, quanto que um homem aguenta de ruído, de vibração, de luz e de elementos químicos, elementos nocivos no ar e na água. Então, nós temos esses padrões que são mensurados através de estudos, né? Então, a degradação, ela pode afetar a qualidade ambiental e, assim, prejudicar a saúde, a segurança e o bem-estar da população. Então, como nós vamos ver aqui, assim como a avaliação dos serviços ecossistêmicos, a avaliação da poluição da qualidade ambiental é muitas das vezes voltada para a qualidade de vida do homem, tá? E para a gente entender como que funciona essa relação entre degradação, qualidade ambiental, por que cada ambiente é único, por que a gente tem que avaliar o ambiente para cada empreendimento, tipo de empreendimento, a gente tem que avaliar qual o ambiente que ele está inserido, a gente precisa falar de dois conceitos super importantes, que são resistência e resiliência. Então, resistência e resiliência, o ambiente natural, ele pode ser altamente resistente e ter uma baixa resiliência, ou o contrário, ou ele pode ser ao mesmo tempo resistente e resiliente, tá? Então, a resistência é a capacidade de resistir às ações de degradação. Então, uma área, por exemplo, que ela consegue segurar bastante impactos, ela é resistente. Só que a partir do momento em que o impacto chega no limite, a área é totalmente destruída. Então, nós temos diversos tipos de áreas em que o solo aguenta muito os impactos ambientais da agricultura, do uso intensivo do solo. Mas a partir do momento em que chega no seu limite, no seu auge da resistência, fica difícil de retornar às condições ambientais anteriormente à utilização desse solo. A resiliência, ela é a capacidade de retornar ao estado original após a degradação. Então, são aqueles ambientes em que talvez eles podem ser ou não resistentes, mas eles conseguem retornar à capacidade original. É como o exemplo aí, você pegar uma esponja, você altera ela, você impacta essa esponja, você altera a forma dela, mas na hora que você solta, deixa de realizar aquele impacto, ela volta ao seu estado original. E isso algumas áreas naturais são capazes de fazer, tá? Então aqui nós temos um grafo que exemplifica bem essa medida de resistência e resiliência. Então, nós temos uma área ambiental, geralmente ela não é estável, ela tem pequenas alterações durante o tempo. E essas alterações é uma amplitude normal, é um sistema estável ou um sistema saudável em equilíbrio. E por diversas razões ecológicas, essas alterações ocorrem, seja de clima, seja de interações predador-presa. Então, tem diversas alterações no ambiente que são naturais. Então, a partir do momento que ocorre uma perturbação, uma degradação, esse equilíbrio ele é quebrado. Então, essas alterações naturais, essa amplitude normal de alteração ela é quebrada. Então, a gente tem a medida de resistência. Quanto mais o ambiente for resistente, mais tempo ele vai gastar para atingir o seu auge aqui de degradação. E a resiliência é o tempo que esse ambiente gasta para voltar naturalmente ao estado que ele era antes dessa degradação. Então, a resiliência é um dos conceitos mais utilizados na avaliação de impactos ambientais. Por quê? Porque a avaliação de impactos está sempre voltada para uma degradação. Então, se um ambiente ele vai ser degradado, eu preciso saber quanto que ele vai demorar para voltar ao seu estado natural a partir do momento que eu parar de degradar aquele ambiente. Se ele voltar rapidamente, se ele for capaz de retornar rapidamente ao seu ambiente, ele é um ambiente que aguenta mais impactos e geralmente os impactos são considerados pequenos.
Vamos supor, por exemplo, o rompimento da barragem de rejeitos, que são eventos que já aconteceram recentemente. Esse rompimento da barragem, ele causa um impacto grandioso e a gente sabe que, hoje a gente já sabe que a capacidade de resiliência daquele ecossistema de rio, de mata ciliar, ela é baixa. Ela acontece, ela demora e por isso a capacidade de resiliência é baixa. Mas a gente sabe também que diversos ambientes, se os impactos ocorrem nesses tipos de ambientes, a resiliência é baixíssima e o impacto costuma ser altamente significativo, altamente danoso, como as áreas de proteção permanente. Então, se a gente for lá no Código Florestal, nós vamos ver que nós temos diversas áreas de proteção permanente e essas áreas de proteção permanente, elas são áreas que visam a preservação permanente justamente por sua baixa resiliência. Então, nascentes são ambientes que são difíceis de serem recuperados, encostas, topos de morros e matas ciliares. Então, são ambientes que prestam grandes serviços ecossistêmicos e que possuem a baixa resiliência. E por isso a gente precisa focar, tá? Referente a esse conteúdo, então, a questão da qualidade ambiental, tem uma outra atividade lá para vocês. Eu vou continuar então no próximo vídeo o conteúdo, ok?